pude rever muita gente ali que há anos eu não via mais, sabia de como é que está os ministérios, tantas coisas boas lá. E na ocasião nós fizemos, entre tantas coisas, fizemos a troca, a eleição da nova diretoria para o biênio 25 e 26, e ficou como presidente o pastor Gilson Siqueira de Assis. Pastor Gilson é lá da igreja Batista de São José do Rio Claro, e ele hoje é pastor, presidente da nossa convenção estadual, e o presidente da ordem dos pastores o pastor o Emerson Lucas. Ele era o presidente, agora ele é presidente da ordem dos pastores, e o nosso pastor Israel, ele é o vice-presidente da ordem dos pastores batistas do estado de Mato Grosso. Louvado seja Deus. Ganhou o meu voto lá na hora da eleição, da escolha, né? E foi realmente muito bom. E louvado seja Deus. Hoje de manhã estávamos falando aqui que ocorreu tudo bem, tudo tranquilo, em paz. Já tivemos assembleias mais truculentas, onde houve alguns problemas. Pois é, não é só na igreja não. Às vezes os pastores lá tem umas coisas, mas louvado seja Deus, que essa assembleia foi muito abençoada, muito inspiradora. Tivemos lá o pastor Pascoal, que é o pastor presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele é da Igreja Batista de Niterói, ficou 35 anos na Igreja Batista de Curitiba, agora está lá em Niterói. Deus, uma palavra de Deus nos nossos corações. Pastor Brandão, no grupo da igreja, de vez em quando a gente coloca algumas palavras do pastor Fernando Brandão, que ele é da junta, agora ele está como diretor executivo da nossa convenção, e ele esteve lá falando um pouco mais da experiência dele, tantas coisas que ele tem feito. E ontem à noite tivemos o pastor William Salgado, que fez uma palavra em nossos corações, nos fazendo como pastores e líderes que estavam presentes lá, quebrantar o nosso coração, buscar mais o Senhor. Nós precisamos disso. Uma palavra que foi nos dada lá que em nome do Senhor nós queremos que o avivamento do Senhor venha sobre as igrejas batistas de Mato Grosso, e que o reflexo disso seja fazer discípulos. O tema da nossa campanha, nossa assembleia, foi: no poder do Espírito Santo façam discípulos. A maior manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, muitas vezes nós pensamos assim: a maior manifestação do Espírito Santo em nossas vidas é o aleluia, é o glória, é o pular, não, irmãos. A maior manifestação do Espírito Santo em nossas vidas é santidade. A maior manifestação do Espírito em nossas vidas é levar a palavra do Senhor, é fazer discípulos, é tocar corações. Que a nossa vida, a nossa igreja, nós possamos ser cheios do Espírito Santo para levar essa palavra, para fazer discípulos, para cuidar dos discípulos do Senhor, para apresentarmos diante dele. Então, eu quero agradecer, estiver representando essa igreja, e dando um abraço do pastor Gilson, que é o nosso presidente agora. Irmãos, é também interessante, é conveniente fazer alguns avisos aqui com relação ao aniversário da nossa igreja. Está chegando o tempo, nós oramos durante um bom tempo a respeito disso, o mês todo, temos buscado durante a semana passada e agora também durante a semana de oração vai acabar só sexta-feira da semana que vem. Então, sexta-feira que termina a semana, essa campanha de oração pela igreja, pelo aniversário. E eu quero pedir que os irmãos estejam atentos aos horários. Nós vamos colocar no grupo. Se você não fez, não convidou pessoas ainda, você está esperando o quê? Vamos convidar pessoas, vamos falar do aniversário dessa igreja, um antes de celebração, para que as pessoas possam vir e aqui ser impactadas pelo poder da palavra de Deus. Para isso, ore pela vida do pastor Renato Soares. Ele estará conosco ministrando a palavra de Deus em nossas vidas. E também domingo, porque é sábado 7 horas, domingo 9 horas da manhã, irmão, domingo 9 horas da manhã. Que hora que eu vou domingo? 9 horas da manhã. Então você vai botar o seu relógio, seu celular para despertar antes, amém?
9 horas você tem que estar aqui. Por quê? Porque se nós alongarmos o culto na parte da manhã, nós temos batismo. E aí vai sobrar pouco tempo para a gente poder ficar aqui atrás conversando, né? As crianças brincando, ali ter aquela comunhão gostosa, e depois saborear aquele churrasco abençoado. Então queremos fazer o mais breve possível, começar 9, para ver se a gente termina 10 e pouquinho. E vai estar conosco domingo pela manhã. Um pastor que eu encontrei lá, bati um papo com ele, dei um abraço nele, na esposa. E vai estar aqui conosco o pastor que participou dos primeiros momentos dessa igreja aqui como emancipada, pastor Daniel Neres, a sua esposa, o Natanael. O Natanael, ele faz parte do coral da Igreja Batista Boas Novas. Fizeram uma junção do coral da Igreja Batista Boas Novas e o coral da primeira Igreja Batista. Ficou muito lindo a apresentação deles. E a família, ele acabou de mandar para mim a mensagem: pastor, falei com os meus filhos, eles estão aqui empolgados para estar aí domingo pela manhã, e nós queremos uma participação. O pastor nos permite? Eu falei, com certeza, pode vir a família e vocês vão ter um espaço aqui para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Amém? Ore por isso, por tudo isso, né? Pelos irmãos. Eu quero agradecer os irmãos. Na maioria, eu falei assim: olha, se o diabo tivesse uma estratégia, se ele conseguisse uma estratégia para acabar com a igreja, a estratégia dele seria: não tem Jacó, quando ele colocou aquelas varas para os animais só terem filhotes de uma certa forma? Pois é, se Satanás conseguisse fazer com que as mulheres produzissem só macho, eu não sei não se é obra do Senhor da frente. Eu não sei não. Louvado seja Deus pelas nossas mulheres. Estiveram aí firme e forte ajudando. Quero ressaltar a presença dos 6 homens, né? Estivemos ali, né? Depois o Vinícius chegou com a gente, mas tivemos ali eu, o Felipe, o irmão João trabalhando aqui. Mas as mulheres aqui dando show de bola, arrumando, limpando, pegando aqui, fazendo obra. Que Deus seja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Está tudo organizadinho ali. Hoje pela manhã estávamos falando como é bom e importante a gente ser organizado, fazer o nosso melhor para o Senhor, apresentar o melhor para o nosso Senhor. E queremos fazer isso. Já estamos trabalhando, organizando algumas coisas aqui atrás. Durante a semana temos outras coisas para fazer também. Ore por isso em nome de Jesus. Nós vamos ter que matar a vaca lá domingo pela manhã, já trazer aí aquela questão de organizar, de fazer. Vai ter alguém para poder fazer um churrasco para a gente. Vai ter alguém também para entrar na cozinha, fazer o almoço, fazer a janta também. Vai ter até uma comida que vocês gostam bastante, que é tal de sarapatel, vocês vão comer à vontade, né? É isso aí, pode colocar lá. Não, pastor, bom, eu não gosto, mas você gosta, então vamos fazer para que você possa participar desse momento também. O pastor Daniel Neres perguntou assim: pastor, quanto que eu preciso colaborar para poder almoçar com vocês? Nada, pastor, nada, zero. Em nome do Senhor Jesus, você também não vai precisar pagar nada para poder almoçar junto conosco. Nós temos sim necessidades. Nós estamos mexendo com pintura, temos mais outras pinturas para fazer e outras coisas que nós queremos organizar. Precisamos sim da sua colaboração, da sua fidelidade nos dízimos, a generosidade nas ofertas do Senhor, para que a gente possa ter suficiência para fazer cada vez mais para o Senhor Jesus aqui nessa igreja. Eu quero agradecer os irmãos, foram 11 irmãos, fora os irmãos que ficaram para dar os refrigerantes, os sucos, acho que foram 12, 13 total, não sei. Eu quero agradecer os que já trouxeram. Eu vi o irmão Eloy trazendo, não sei se alguém mais trouxe. Se alguém trouxe, irmãos, durante a semana, eu não sei lá quem levou o refrigerante, então durante a semana você vai receber ali um agradecimento e uma lembrança para que você possa trazer o seu refrigerante até quinta-feira. Se de repente você já trouxe, então você desconsidere, mas vai servir como um agradecimento para as pessoas que se colocaram à disposição de nos ajudar com os refrigerantes. O irmão Fio conseguiu também emprestado, o irmão Lourenço,
do irmão Lourenço, eu emprestar aí o freezer, né? Porque um só não dá, a gente vai colocar os dois ali, em nome do Senhor Jesus. Ah, sim. Tem uma lista, irmãos, ali atrás. E tem uma ali na frente, melhor. E tem uma lista também, lá atrás, com alguns presentinhos para a igreja. Algumas coisas de utensílios de cozinha que a igreja precisa. Uma colher de pau, uma bacia, um tapete, um pano de prato, alguma coisa assim. Então, se você quiser, se você puder, coloca lá o seu nome. Eu quero dar isso aqui para a igreja. Aí você traz, vai ter um espaço. Eu não sei onde que as mulheres vão colocar aqui. Vão colocar uma cesta aqui. E aí você traz o seu presentinho, você coloca aqui para a igreja, né? Nós vamos estar presenteando a igreja. Mas quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Certa vez estava num congresso. Aí o rapaz perguntou para você é a igreja? Ele falou assim: sim, eu sou a igreja. Não. Uma pessoa sozinha não é igreja. Uma célula não é corpo. Já viu isso? Se você quiser pegar uma célula, separar a célula do seu corpo e colocar a célula isolada, aquilo não é corpo, aquilo é uma célula. Mas quando as células estão juntas, elas formam um. Então nós somos o corpo de Cristo. Sozinhos nós não somos ninguém, não somos nada. Somos o corpo de Cristo juntos. Somos o corpo de Cristo juntos. Então ore por tudo isso aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e que seja uma bênção de Deus em nossas vidas. Estou me alongando um pouquinho nos recados, porque nós estamos chegando perto do momento, e eu quero fazer um pedido para os irmãos. Hoje pela manhã, e assim foi muito propício esse estudo bíblico que tivemos hoje de manhã. O estudo bíblico hoje de manhã foi baseado na carta de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13, ou 1 a 19, eu acho que 1 a 13, onde Tiago vai falar a respeito de acepção de pessoas, onde os irmãos estavam tendo problemas em receber pessoas dentro da igreja, dando maior reverência, maior honra para as pessoas mais ricas e deixando de lado as pessoas mais pobres. E nós falamos sobre vários aspectos com relação à acepção de pessoas. E nós precisamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, mudar e trabalhar cada vez mais para que a nossa igreja, para que essa igreja possa ser referência na questão de recepcionar pessoas, de acolher pessoas. Como eu falei para os irmãos, domingo retrasado, um rapaz, esqueci o nome dele, o nome da Fernanda lá, o marido dela, Alexandre. Olha, Alexandre, qual foi a sua experiência de vir aqui na igreja? Pode falar a verdade, pode falar à vontade aí, ninguém vai te. Pode falar, ninguém fica magoado com você que você falar. Eu falar, pastor, ninguém veio me cumprimentar. Ninguém. A família é a família, estou falando, né? A igreja. Isso, irmãos, nós precisamos corrigir nossas vidas, nossa igreja, para que nós possamos ser esse corpo de Cristo, e que as pessoas cheguem e elas vão ser bem atendidas e recolhidas aqui. E eu gostaria tanto, irmãos, que todos vocês estivessem hoje de manhã, mas eu quero falar isso para vocês, que quando alguém se presta a sair da sua casa, alguém que não é crente, alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus, às vezes pelo convite de algum de nós, ou às vezes até sem convite, tem gente que vai na igreja sem convite, mas quando a pessoa vai na igreja, o fato dela vir à igreja já mostra que ela precisa de algo, já mostra que ela precisa e que ela veio buscar. E muitas vezes as pessoas entram na igreja, muda e sai calada. Então é importante que a gente se coloque como braços, bocas do Senhor na vida das pessoas, nós que estamos aqui, e também na vida dos nossos visitantes em especial.
Então, domingo, em nome de Jesus, você já convidou? Já convidou? Amém? Amém? Está orando para o seu convidado? Amém. Em nome de Jesus, ele vai vir, ela vai vir. Como ela vai ser recepcionada? Como ele vai ser recepcionado? Então nós precisamos ter isso. Se você viu, somos uma igreja pequena, então dá para perceber muito fácil quem é visitante e quem não é. Se você viu alguém perto de você, estenda a mão. Eu estou conversando na classe de batismo, estou falando muito a respeito disso com eles. Vê alguém perto de você, cumprimenta, não precisa. E aí, beleza, vamos bater um papo quando você vê o que você quer. Não precisa, de repente, você fazer isso. Mas só o fato de você chegar lá e falar assim: vem cá, Fabiano, vem cá, seja bem-vindo em nome de Jesus. Só de fazer isso, já faz uma diferença, irmão. Sabe aquele negócio da igreja? A igreja chega na hora do louvor lá: seja bem-vindo em nome de Jesus. Legal, bacana. Termina o culto, ninguém vai pegar na mão da pessoa. Aí a pessoa fala assim: vem cá, o que eu acredito? No que vocês falaram lá ou no que vocês estão fazendo? Então, nós precisamos melhorar com isso. Nos colocar à disposição. Pastor, eu tenho vergonha. Vai lá e cumprimenta e vaza, vai embora. Mas vai lá, pega na mão, vai te arrancar pedaço. Você vai lá, faz isso e vai embora. E assim, uma coisa muito importante: homem geralmente vai cumprimentar o homem, mulher vai cumprimentar a mulher, a não ser que você seja acompanhado, porque de repente pode ficar numa situação constrangedora, né? Chega uma menina aqui, aí os meninos vão tudo em cima dela: você vai ser bem-vinda. Aí ela vai ficar assim: pelo amor de Deus, não volto mais nessa igreja, né? Vou bater meio assanhado. Não, dessa forma não. Com amor, com carinho, vamos fazer isso, receber as nossas pessoas. Amém? Outra coisa, irmãos, nós queremos ter um bom problema, que é a falta de espaço, a falta de cadeiras. Nós somos de casa. Quando você, pelo menos assim na minha casa, se eu recebo alguém na minha casa, eu tenho uma mesa que tem 6 cadeiras. E se eu recebo lá na minha casa alguém e faltou a cadeira, eu levanto e deixo a pessoa sentada. Isso é ser educado. Então nós vamos receber pessoas. Se estiver faltando lugares, se você vê visitantes, irmãos, ceda o seu lugar. Aqui ninguém comprou lugares, apesar que a gente vê aquela questão da rotina de sentar sempre no meu lugar, mas ninguém comprou. Pastor, eu paguei o meu banco. Você pagou o banco? Ninguém. Você deu para a igreja, é do Senhor, é nosso, não é seu, é nosso. Tudo que aqui é nosso, não é seu. Ninguém tem cadeira cativa aqui não, é nosso, é nosso. Então, trabalhe com isso. Já chegou para mim que pessoas guardam lugares simplesmente para colocar a Bíblia em cima, não deixa as pessoas sentarem. Que é isso, irmãos? Vamos recepcionar bem as pessoas que vão chegar nessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos que elas venham, que elas fiquem, permaneçam. Nós depois venham trazer mais pessoas, e aí a gente quebra todas essas paredes aqui, faz outro tempo maior em nome do Senhor Jesus. Amém? Ore por esse aniversário, por esse momento de bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Calma, eu ia falar que eu preciso molhar o bico, né? Terça-feira, reunião dos homens, das mulheres. Quinta-feira, culto de oração e profissão de fé. Nós estamos aí na reta final. Nós vamos ter aula segunda e terça. Terça vai ter reunião de homens e mulheres. Eu vou estar junto com a classe, fazendo o término da classe de batismo. Então estou com os irmãos preparando para na quinta-feira ter um momento de profissão de fé. Então ore por isso em nome de Jesus. Sexta-feira, culto dos nossos jovens. Atos, capítulo de número 2, versículo 42. Amém? Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler todos juntos aqui, vamos lá?
E todos continuavam firmes, seguindo os ensinos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo oração. Senhor, obrigado, ó Deus, por esse tempo, ó Pai, que nós temos aqui, ó Deus, de culto, de louvor ao Teu nome. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da minha irmã, obrigado, Deus, porque juntos somos o corpo do Senhor, e aqui nós estamos, ó Deus, para trabalhar para o Senhor, ó Deus, aqui estamos para adorar o Teu nome, ó Deus, através da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, nos moldar a cada dia, para sermos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém? A palavra de hoje tem um tema: a igreja que devemos ser. A igreja que devemos ser. A palavra do Senhor é o nosso guia. Como nossa denominação, nós como batistas, nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Não é a tradição, não são os costumes. Na verdade, todo costume, toda tradição, mas sempre fez assim, naquele lugar sempre faz assim. Todo costume, toda tradição deve se conformar à palavra de Deus. Não é a palavra que vai se dobrar diante de costumes e tradições. São as tradições que devem se dobrar diante da palavra do Senhor, porque ela é a verdade. A palavra é a verdade. João 17:17. Essa palavra, ela nos transforma, ela nos mostra como nós devemos agir. E como igreja, quero trazer a palavra, como igreja, nós precisamos caminhar, observar, olhar, planejar, arquitetar, desejar, ser uma igreja conforme o Senhor quer que nós sejamos. Por isso temos a igreja que devemos ser. A igreja que devemos ser. Nós temos as nossas reuniões de orações, e nas reuniões de orações nós temos os nossos pedidos. A irmã tem um pedido, tem um pedido, tem um pedido, tem um pedido. Todos nós temos os nossos pedidos, mas nós nunca devemos perder de vista os pedidos de oração nosso como igreja do Senhor Jesus. E parece-me que só os líderes que falam pedidos sobre a igreja, que oram, que pedem sobre a igreja, mas os demais irmãos pedem sobre si mesmo. Mas o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestuário, Ele vai dar para mim. Então é colocar em primeiro lugar o seu reino, a nossa igreja, a obra do Senhor, para que vidas possam ser impactadas. E nós temos que ser igreja primeiro, segundo o coração de Deus, primeiro para agradar a Ele. E como uma igreja segundo o coração de Deus, vai fazer a diferença no lugar onde nós estamos. O texto continua dizendo assim: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O resultado é exatamente isso. Pedro pregou o primeiro sermão da era da igreja. O Espírito Santo veio, estavam lá 120,
veio o Espírito Santo sobre a vida deles, eles começaram a glorificar a Deus, e as pessoas ficaram assim extasiadas, porque viam pessoas de idiomas diferentes falando uma com a outra, e outros entendiam isso. Então Pedro pega aquela palavra, chama atenção, por favor, faça um silêncio, ele então começa a falar, cheio, motivado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a pregar, ele começa a apresentar a salvação em Cristo Jesus. Arrependei-vos, porque vocês mataram o príncipe da vida, vocês mataram. E aí ele começa a falar, e ele chega, e o povo chega e faz uma pergunta: que faremos? E Pedro então diz: arrependei-vos e cada um seja batizado. E aí no versículo 41, foram acrescentados naquele dia, numa pancada só, naquele dia, quase 3.000 almas. Muita gente. E a igreja estava começando. Então imagine, irmãos, tinha 120. Essas pessoas, elas estavam perdendo a esperança quando Jesus morreu. Mas aí o Senhor então aparece e fica durante 40 dias andando entre eles e falando assim: eu estou vivo, eu ressuscitei, eu falei, e eu estou cumprindo, eu ressuscitei. E essas pessoas então animam o coração. E o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: olha, vamos para Jerusalém, e lá vocês vão ficar esperando, porque vocês vão ser revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então 120 estavam no cenáculo, orando, não sabiam quando que ia acontecer. Mas 10 dias depois que Jesus disse essa palavra, o Espírito Santo veio sobre a vida deles. 120, irmãos, 120. Muitos desses 3.000 foram aqueles que estavam lá na praça dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Muitos eram esses, mas que agora foram impactados pela ressurreição de Jesus e pela pregação da palavra. E quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Agora imagine, irmãos, como é que fica? Eram 120, eram 12. Aí depois, com o tempo lá, o povo veio 120, foi lá para o cenáculo. Agora quase 3.000, acho que contando com eles ali, não sei se é passado um pouquinho, 3.000. Como é que eles vão fazer agora? Eu acho que de repente eles perguntaram de novo para Pedro: que faremos, irmãos? E agora? Tudo bem, nós aceitamos a Jesus, mas e agora? O que eu faço? Na igreja, ontem lá, o pastor William Salgado, ele participou da igreja, da primeira igreja batista Campo Grande, e lá ele, na pregação dele, ele citou algo que, poxa vida, ele fez viajar uns tempos, uns anos atrás. Ele citou a Igreja Batista da Rua. A Igreja Batista da Rua era um projeto da primeira igreja batista de Campo Grande, onde toda sexta-feira, quando terminava a aula do seminário, nós íamos lá na frente da igreja, da primeira igreja batista, na avenida 26 de julho, e aí lá tinha uma Kombi, tinha uma panela enorme de risoto, tinha água, prato, copo descartável, e nós fazíamos o nosso momento de culto e saíamos pelas ruas de Campo Grande, e há uma rua famosa lá chamada Rua Calógena, e ele citou essa rua, citou a irmã que começou esse projeto, e lá é um lugar só de homossexual. Mas, irmãos, eu acho que pegaram o homossexual, se transformou mais em mulher e colocaram tudo lá, que era assim, inclusive os homens não saíam da Kombi para evangelizar, tinha que ir mulher para não ter problema, porque realmente eram mulheres que estavam despidas, o corpo de mulher, aquela questão toda, e lá muitas foram ganhas. Também nós saíamos percorrendo outras ruas, mendigos, todo mundo que está na rua, e muitas vezes, quando alguém aceitava Jesus, a pessoa perguntava: e agora? E agora? O que eu faço? Como eu vou agir? E aí nós encaminhávamos, direcionávamos para a igreja, para que ele pudesse ir. Eu imagino essas quase 3.000 almas
perguntando agora para Pedro, para os demais apóstolos, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos caminhar agora? Então, aí começa a igreja do Senhor Jesus. Eclésia, que é a palavra no grego que é traduzida como igreja no português, os significados são chamados para fora. Chamados para fora desse mundo, desse sistema. Agora eles estavam vivendo uma nova vida. O que eles iam fazer? Como é que eles iam se organizar? Aí começa então a igreja, e nós temos algumas características dessa igreja, a nova igreja que estava começando, para que nós também possamos olhar e nos espelhar a ela. E a primeira parte, primeiro ponto dessa noite é uma igreja firmada na palavra. Uma igreja firmada na palavra. Logo após o versículo 41, onde quase 3.000 almas se converteram, nós temos o 42, que diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Eles ouviam da palavra de Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 42, diz que eles estavam sendo ensinados pelos discípulos. Ensinados pelos discípulos. Os discípulos ouviram de Jesus, aprenderam de Jesus, e os discípulos agora estavam ensinando. Lembro-me do momento em que eu cheguei para essa igreja para fazer aquela entrevista com vista ao ministério pastoral, e me perguntaram como é que eu entendo, qual é a minha visão de ministério, e eu li Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que o Senhor separou um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desenvolvam o ministério. Então o Senhor separou os apóstolos agora para que eles ensinem essas quase 3.000 almas, para que eles possam ir à frente e fazer a vontade de Deus. E não é diferente, isso não mudou, isso deve permanecer. Nós devemos estudar as Escrituras, estudar a palavra. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, pois vós cuidastes dela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São a palavra que fala a respeito do Senhor. Eles começaram a aprender da palavra do Senhor, e como um filósofo técnico de futebol disse, a questão não é como se inicia, mas como termina. O técnico disse isso aí. Pois é, exatamente. Oséias diz assim, Oséias 6,3: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muitas pessoas hoje vêm para a igreja, conhecem o Senhor Jesus Cristo, começam a ter um relacionamento com Ele, conhecem um pouco da palavra, mas param de aprender. A vida cristã é um aprendizado contínuo. Nós estamos sempre aprendendo da palavra do nosso Deus, sempre aprendendo da palavra do nosso Deus. Não é algo que você vem, que você participa de um curso discipulado, e então você conseguiu o seu diploma, acabou, não vou estudar mais. Nas profissões que nós temos secularmente, advogado, dentista, engenheiro, é necessário fazer uma continuação de aprendizado. Na vida cristã também, nós precisamos cada vez mais buscar e aprender da palavra do Senhor. Onde é que nós fazemos isso? Lendo a Bíblia, lendo a palavra que, graças a Deus, está em nossas mãos, lendo bons livros. Tem muita coisa boa aí, participando de congressos. Que bênção ontem poder participar lá dessa convenção. Palavra que está nos nossos corações, isso é muito bom. Tem outras formas, tem a internet. Cuidado com a internet.
tem muito lixo lá também. Você tem que ter muita sabedoria no que você vai falar. Eu sigo tal pastor. Daqui a pouco você está sendo problema na igreja, porque você está com a cabeça do outro pastor lá na internet que nunca te viu. Nunca te viu. Então cuidado. Mas tem coisa boa lá. Tem muita coisa boa que você pode. PNL, conversa com pessoas. Mas tem uma coisa, irmãos: escola bíblica. Escola bíblica. Como é importante a escola bíblica. Robert Heiss, o inglês, em 20 de julho de 1780, ele começou a escola bíblica, ensinando crianças, alfabetizando, depois jovens, adultos começaram a aprender. A escola bíblica foi no decorrer dos anos uma ferramenta importantíssima para conhecimento da palavra de Deus, mas infelizmente uma ferramenta que se encontra em desuso, não só nessa igreja, mas em outras igrejas que eu converso com alguns pastores. O povo não quer mais. O povo está lendo Oséias 6,3 pela metade. Conheçamos. Mas o versículo continua e diz: conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor, e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. A igreja que nós devemos ser é uma igreja firmada na palavra, que traz fé, que nos livra do erro. Essa palavra que transforma as nossas vidas, que nos molda. Por isso nós precisamos a cada dia estar em contato com essa palavra. Eu tenho um desejo, não posso fazê-lo, mas tenho um desejo de enfiar os crentes numa cadeira e falar assim: só levanta depois que você respondeu o questionário dele. Eu tenho certeza que vai ser deplorável o resultado, porque o povo não quer estudar a palavra, quer ficar só no fast food de internet, vindo aqui. No máximo eu vou domingo na igreja e ouço uma palavra lá e acabou. Mas não, nós precisamos ser uma igreja que busca conhecer a palavra de Deus, porque a palavra confronta a nós, ela confronta, ela vem e bate de frente daquilo que nós pensamos e agimos, e aí nós é que temos que nos conformar a ela. Romanos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas se você não tem muita coisa na mente, vai ser transformado por quê? Nós precisamos ter a palavra na nossa mente, no nosso coração, para ser transformado por ela. Segundo, uma igreja que devemos ser, deve ser uma igreja de comunhão entre os irmãos. Atos capítulo 5, 31 diz: e era o coração e a alma dos que criam. Desses quase 3.000, junto com os 120, era um coração deles, tinha um propósito, tinha uma direção. Atos 2,44 diz: todos os que creram estavam juntos. E aqui é uma expressão que eu acho interessante: no templo e nas casas. E sabe o que essa expressão fez, irmãos? Em especial olhando para a questão da comunhão, também da vida cristã, mas da comunhão, que nós devemos ter comunhão dentro e fora. É dentro e é também fora. Eu converso com pessoas e ouço coisas tristes, de pessoas que viram cara, de pessoas que quando estão confinadas em 4 paredes, cumprimentam a paz, irmão, mas quando estão lá fora, fingem que não conhecem. Tem que ser crente dentro e fora. Tem que ter comunhão dentro e fora, no templo e nas casas. Eu nas casas dos outros, estavam ali. Na verdade, o templo, eles não tinham o templo como nós temos. Eles usavam os templos das sinagogas. Eles se reuniam mais nas casas. Por isso, eles fortaleceram. Isso é integralidade, isso é ser íntegro, é ser completo por inteiro.
ter o mesmo propósito, eles tinham a mesma visão. Irmãos, quando isso acontece, isso é fantástico, quando o povo tem a mesma visão, e era o coração e a alma dos que criam. Aos ditados e as frases populares, que elas são carregadas de verdade, e uma delas é: a união faz força. Irmão, não é a igreja que está dizendo isso, é lá fora. Mas esse é um princípio que pode ser aplicado na igreja e pode ser aplicado lá fora. A união faz a força. Se nós todos, irmãos, estivéssemos olhando para a mesma direção, poderíamos fazer muito mais, alcançar muito mais, ir muito mais depressa. Mas é preciso ter o mesmo coração, uma mesma mente, uma mesma direção. Quando penso nisso, vem à mente Gênesis 11, de 1 a 9, quando o Senhor olha e o povo encontrou uma planície, o povo fez cidade, o povo falou assim: não, agora nós vamos fazer uma torre que atinja o céu, nosso nome vai ser célebre. E nesse texto o Senhor olha e diz assim: e o povo falava a mesma língua, havia uma só língua, eles se comunicavam, eles se entendiam, por isso eles conseguiam fazer. E o Senhor disse assim: não há limite para o que esse povo possa fazer. Não há limite para aquilo que uma igreja cristã unida, coesa, junto, possa alcançar para o Senhor Jesus. Mas é preciso ter um só coração, é preciso olhar para a mesma direção. Mas infelizmente, parece que a palavra está sendo pregada para portas, para paredes, porque cada um continua buscando aquilo que bem quer. Primeiro o meu, depois o da igreja. As coisas é depois, mas nós devemos ser essa igreja que caminha na mesma direção. Nesse texto, o Senhor, na reunião Pai, Filho e Espírito Santo, vamos descer e vamos fazer uma coisa para acabar com essa união deles. Vamos mudar a língua, vamos fazer com que eles não falem mais a mesma língua. E aí eles não falavam mais a mesma língua, não estão conseguindo andar na mesma direção. E a questão é que o diabo estava do lado, e ele ouviu, e ele aprendeu, e é o que ele faz com a igreja: confunde a língua, confunde as mentes, faz cada um olhar para um lado, para que a igreja não seja unida, coesa, para alcançar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós precisamos voltar e ter essa igreja unida. Terceiro, uma igreja que coopera, uma igreja que ajuda e perseveravam no partir do pão. E aí tem dois significados: o partir do pão da ceia do Senhor, e o partir do pão de comer pão junto. Para nós fica uma coisa meio que difícil de imaginar, porque quando falamos sobre ceia e maior, nós pensamos já no pãozinho que a mãe corta quadradinho, pensamos no cálicezinho, mas essa não era a ceia da igreja primitiva. A ceia era uma refeição, onde eles participavam em memória do Senhor. Eles estavam juntos, comiam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, celebrando ao Senhor. E essa festa tinha um nome, era chamada de festa ágape, festa do amor. E eles estavam juntos. E o texto da palavra do Senhor diz que quando havia necessidade, eles ajudavam uns aos outros. Quando havia necessidade, versículo 40
e 5. À medida que alguém tinha necessidade. Isso, irmão, nos fala de uma igreja que está sensível à necessidade dos irmãos, cuidando da vida do outro, mas não no sentido que nós conhecemos, cuidar da vida do outro, né? Sentar na porta e ver que hora que sai, que hora que faz, que hora que compra, que não compra, que tomou de carro, que não tomou de carro. Não é isso, mas é olhar para o meu irmão e ver a necessidade e nos colocar à medida que nós podemos para auxiliar, para ajudar. Mas a questão é que no decorrer dessa trajetória se terceirizou isso, e quem tem que cuidar dos irmãos, quem tem que olhar as necessidades dos irmãos é o pastor da igreja. Eu vou lá, enfio meu disco lá e vou embora, não quero nem saber. Mas não é isso que o Senhor planejou. Não é isso que o Senhor planejou. E Ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, com vista ao aperfeiçoamento para o desenvolvimento do ministério, para que a igreja, cheia do conhecimento, cheia do Espírito, possa viver como uma comunidade de comunhão, de amor, cuidando uns dos outros. Em quarto lugar, a igreja que devemos ser é uma igreja que ora. É uma igreja que ora e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não responda para não ficar feio. Mas nas últimas campanhas de oração da igreja, quantas vezes você leu? Ah, pastor, o senhor não conhece. Eu estou lá na minha cama, no meu cobertor, orando pela igreja. Quando nós olhamos para o texto, eles estavam juntos. É a oração da igreja quando ela se reúne para adorar ao Senhor, para clamar a presença do nosso Deus. É como nós fazemos juntos. Então você deve sim fazer isso. E o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, tranca a tua porta, e o teu Deus que vê em secreto, Ele vai te recompensar. É seu momento com Deus. Mas há um momento, e Eclesiastes diz que é tempo para tudo. Há um momento em que nós devemos fazer isso juntos, em que nós devemos buscar a presença do nosso Deus, ou nós devemos colocar diante do Senhor, ser perseverante na oração. Então, igreja, ouça aqui o Senhor dizendo para cada um de nós: nós precisamos perseverar na doutrina, nós precisamos trabalhar a nossa comunhão, nós precisamos cuidar uns dos outros, e nós precisamos estar juntos, orando por essa igreja. Os nossos corações se unem quando nós estamos orando pelo mesmo propósito. Agora, aniversário da igreja, pelos nossos convidados, pelo meu, pelo seu convidado, tudo que Deus vai fazer em nossas vidas, mas é preciso fazer isso juntos, irmãos. Faz total diferença. O Senhor nos chamou para que pudéssemos andar juntos para fazer a obra dele. Cada um aqui, eu, você, todos nós, fazendo a obra do nosso Deus. Usando o texto lá do Apocalipse, o Espírito diz, e quem tem ouvido, ouça. Ouça. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Como você, não o seu vizinho, como você tem sido diante desses
4 aspectos que nós falamos aqui: perseverança na doutrina, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus, como você tem sido na comunhão, como você tem sido na recepção de novas pessoas a essa igreja, como você tem sido no partir do pão, na ajuda mútua, no cuidado um com o outro, como você tem sido na oração. Como é que está, aliás, como é que está a sua vida de oração? Muitos não vêm orar na igreja porque não oram nem em casa. Nós precisamos. Cada pastor nesse final de semana foi desafiado a trabalhar, a melhorar, a mudar a sua vida de oração. E essa mensagem tem sido levada para as igrejas. Igreja, vocês precisam buscar mais a presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Mas nós temos que tomar essa iniciativa. Somos a igreja do Senhor Jesus. Que privilégio, que privilégio. E nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, quando entendemos que precisamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de louvor, de adoração. Obrigado por essa igreja, por aqueles, ó Deus, que já passaram por aqui, que já deram a sua contribuição, deixaram exemplos. Mas, ó Deus, o Senhor conhece como nós hoje, 2025, como nós estamos vivendo, o que precisa em nós, em mim, no meu irmão, na minha irmã, o que precisa, Deus, ser mudado, transformado, melhorado, para que possamos, ó Deus, ser uma igreja segundo o teu coração, segundo os teus desejos. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para que possamos caminhar juntos como uma igreja unida, a igreja que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, para que possamos viver, ó Deus, melhores dias, para que possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, vidas para o Senhor, para que possamos, Deus, ó Deus, trabalhar em cada vida, para que daqui, ó Deus, o Senhor levante, ó Pai, a liderança para a tua obra, o Senhor levante homens e mulheres, ó Deus, capacitados, consagrados na tua presença, Senhor. Olhamos, ó Deus, para nossas crianças. Faça isso, Senhor, em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor. O meu desejo, Deus, é que a tua palavra esteja sendo recebida em cada coração, porque são teus, Senhor, são teus, tuas coisas, tua igreja. O Senhor, ó Deus, nos dê graça para que alcancemos, ó Deus, esse coração contrito, coração quebrantado na tua presença. Oramos ao Senhor, meu Deus, pela nossa festividade, meu Deus, de semana que vem. Temos, ó Deus, uma semana pela frente, tantos desafios, tantas coisas a fazer, classe de batismo, preparativos aqui na igreja, os nossos convidados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, ó Pai, recursos financeiros, ó Deus, para honrar cada compromisso, para não só honrar, ó Deus, mas avançar, investir. Que, ó Deus, o Senhor assim faça. Traga, Senhor, sobre a vida do meu irmão, traga, Deus, sobre a vida do meu irmão, Deus, a suficiência, ó Deus, e além, ó Pai, ó Deus, para que eles possam com generosidade abençoar a obra do Senhor na vida financeira, Pai, em nome do Senhor. Que essa semana, Senhor, portas e estrada na vida do teu povo, Senhor, para que haja suficiência e um coração agradecido ao Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos capacite a receber cada um dos nossos convidados. Oramos pela vida de cada um deles. Desperte em cada coração o desejo de estar aqui conosco. Que assim, meu Deus, o Senhor nos abençoe. Que assim, meu Deus, o Senhor nos leve, Pai, agora em paz para os nossos lares.
nos guarde, nos abençoe durante essa semana. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos orar, trabalhar. No dia aqui, irmãos, nós vamos precisar da ajuda para colocar as cadeiras, para recolher as cadeiras, para organizar as coisas aqui na igreja. Amém? Nós é que temos que fazer isso juntos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E que você seja abençoado em convidar pessoas. Quando você sair daqui, você vai lá falar com o seu vizinho, falar com o seu parente, que ele possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e que gere no coração dele um aceite ao seu convite, em nome de Jesus. Amém? Sai daqui com a posse dessa palavra. Quando você sai daqui, vai fazer o seu convite, em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a tua graça, Senhor, que a tua consolação, que o amor soberano, o amor profundo do Senhor seja sobre a vida do meu irmão, seja sobre a vida da minha irmã, seja sobre a sua casa, seja sobre aquelas pessoas que nós vamos convidar, Deus, que elas sintam essa paz quando cada um dos seus servos falar, convidar para estar aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Vou tomar um cafezinho.